Boa noite. 2014 foi um ano de aprovação de vários diplomas que afeta o setor privado. Importa, pois, analisar estas novidades e outros aspectos e a forma como vão afetar o setor em 2015. E é exatamente o que vamos fazer nesta edição do Praça Financeira. Mas isso é logo a seguir às notícias. O Instituto Nacional de Estatística publicou recentemente os resultados do inquérito anual às empresas 2013. Um documento que, apesar de apontar para uma redução das empresas ativas e do emprego, fala num aumento do volume de negócios e das empresas com contabilidade organizada. Com o objetivo de atualizar os dados do tecido empresarial cabo-verdiano, foi realizado de julho a agosto de 2014 o inquérito anual às empresas referente ao ano de 2013. Os resultados divulgados do inquérito indicam que, em 2013, Cabo Verde contava com 9.049 empresas ativas, 128 a menos do que em 2012. Isto é, houve uma diminuição de 1,4%. Uma empresa ativa é uma empresa que trabalha pelo menos um mês no período de referência. Verificou-se igualmente uma diminuição de 0,85% do emprego, ou seja, do número de pessoas ao serviço nas empresas ativas em 2013, o que, em termos absolutos, significa 436 pessoas a menos. Já o volume de negócios gerado teve uma variação contrária, isto é, aumentou ligeiramente na ordem de 0,71% face a 2012, representando cerca de 2.000 contos a mais. Quanto ao tipo de organização de contabilidade, verificou-se um aumento das empresas com contabilidade organizada e uma diminuição das sem contabilidade organizada. As empresas com contabilidade organizada representam 35% do total das empresas ativas em 2013, 1% a mais do que em 2012, contra 65% para as empresas sem contabilidade organizada, 2 pontos percentuais a menos do que no período homólogo. A diminuição verificada no indicador de volume de negócio nas empresas sem contabilidade organizada foi superada pelo aumento global de 0,71% verificado nas empresas com contabilidade organizada em comparação com o ano 2012, ou seja, o volume de negócios aumentou 1,1% nas empresas com contabilidade organizada e diminuiu 8,4% das empresas sem contabilidade organizada. As empresas sem contabilidade representam cerca de 65% do efetivo total, mas em termos de volume de negócio representam somente 4% do volume de negócio. Os resultados do estudo apontam igualmente para uma nítida concentração das empresas e das pessoas ao serviço nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista, que somam 78% do efetivo total de empresas ativas e 91% do total do pessoal ao serviço em 2013. As variações positivas, isto é, crescimentos mais expressivos, foram no volume de negócios do ramo de alojamento e restauração, seguido do ramo das atividades financeiras e seguros. No sentido contrário, ou seja, as diminuições mais expressivas ficam a cargo do ramo da imobiliária seguido da construção. Houve também um aumento de emprego nas ilhas do Sal e Boa Vista e uma diminuição nas restantes. O Orçamento Geral de Estado para 2015 contempla uma diminuição do Programa de Investimento Público na ordem dos 4,9%. Uma diminuição que, segundo o Governo, deve ser encarada como uma retirada gradual do Estado para empoderamento do setor privado. Mas para o economista Paulino Dias, não estão reunidas as condições necessárias para um aumento do investimento privado nacional. Com a diminuição do Programa de Investimento Público prevista no Orçamento Geral de Estado para 2015, visando um papel mais ativo do setor privado, para o economista Paulino Dias são duas as questões que se colocam. Primeira, se o setor privado está preparado. Segunda, se estão reunidas as condições para um aumento do investimento privado. Reconhece o que tem sido feito neste sentido, mas defende que nem todas as condições estão reunidas. Eu penso que se avançou bastante na criação de condições, mas nem todas as condições estão reunidas e temos que tomar consciência disso. Eu não acredito que o setor privado, sobretudo o setor privado nacional, neste momento tenha capacidade para substituir o investimento público enquanto motor de crescimento da economia. Para o presidente da AGEC, Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde, é preciso definir uma linha, um rumo das reformas a longo prazo. Neste sentido, deve-se continuar a criar as condições e o setor privado deve assumir as suas responsabilidades. O setor privado deve correr mais riscos, deve ousar mais, mas só isso não é suficiente. Não basta vontade, não basta ousadia, não basta querer investir, correr riscos. O privado investe lá onde entender ou avaliar uma boa relação entre o investimento, o risco e o retorno. A internacionalização das empresas é um dos aspectos mais defendidos pela AGEC. No entanto, são muitos os que defendem que não se pode pensar em internacionalização antes de se ser capaz de alimentar o mercado nacional.
Para o presidente da AGEC, esta é uma falsa questão, pois há diversas modalidades de internacionalização. O setor de serviços é muito mais fácil e simples de internacionalizar do que o setor, digamos, produtivo, do setor secundário ou ligado ao setor primário. Portanto, quando falamos de internacionalização da economia cabo-verdiana, estamos a querer referir um bocado internacionalização de empresas de serviços, que é relativamente simples. Para o economista, em Cabo Verde está-se muito amarrado ao conceito tradicional de internacionalização e, por isso, não se tem dado muita atenção a esse aspecto. Porém, chama a atenção para o fato do arquipélago ter ferramentas para apoiar a internacionalização das empresas, mas só na teoria. O Centro Internacional de Negócios, o Fundo de Apoio à Internacionalização de Empresas, estão lá, estão no papel, estão na lei, bonitinhas, só que não funcionam. O Centro Internacional de Negócios eu creio que está mais avançado, mas o Fundo de Apoio à Internacionalização é o que nós sabemos, foi criado em 2010, até hoje não tem nenhum centavo. Outra falha apontada por Paulino Dias é o fato dos bancos oferecerem produtos para importação, exportação, mas não para internacionalização. Muito se fala em mercado de capitais, mercado financeiro, mercado monetário, mesmo aqui no Praça Financeira. Mas afinal, o que são esses mercados? Qual a sua importância para a nossa economia? Estas são algumas das questões que lhe vamos responder na reportagem que se segue. No sentido mais amplo do termo, os mercados financeiros são qualquer mercado onde compradores e vendedores participam do comércio de bens, tais como ações, títulos e moedas. Dentro do mercado financeiro, encontramos o mercado monetário e o mercado de capitais. A diferença entre estes dois segmentos do mercado financeiro é o prazo em que os instrumentos são transacionados. O mercado monetário é relativo à concessão de empréstimos de curto prazo, até 12 meses. Os principais intervenientes neste mercado são os bancos comerciais e de investimento. A negociação nos mercados monetários envolve bilhetes do Tesouro, BT, são títulos de dívida de curto prazo do Estado, papel comercial, que é equivalente aos BT, mas para dívidas emitidas por empresas, e certificados de depósito. A sua função é transferir recursos de um banco para outro. Noutras palavras, para que o sistema seja mais fluido, quem tem dinheiro a sobrar empresta para quem não tem. No mercado monetário, o Banco Central controla a quantidade de dinheiro em circulação. Portanto, o mercado monetário é o principal responsável pela formação das taxas de juros. Podem ser distinguidos diversos segmentos, nomeadamente o mercado do crédito, em que participam as instituições financeiras e as famílias e empresas, o mercado monetário interbancário, em que os intervenientes são as instituições financeiras que cedem liquidez entre si, e o mercado de operações de mercado aberto, em que participa o Banco Central e as instituições financeiras a comprar ou vender títulos. Os depósitos dos poupadores são utilizados pelas instituições financeiras para financiar outras atividades da economia como um todo. Um mercado de capitais é um mercado onde os indivíduos e as instituições negociam títulos financeiros de médio e longo prazo. Títulos são geralmente ações ou obrigações. Uma ação é uma parte de uma empresa e quem compra ações torna-se proprietário desta parte, tornando-se acionista. Já uma obrigação é um instrumento de dívida. Quem as compra torna-se credor de quem as emite, uma empresa ou o próprio Estado. Este mercado é constituído pelas bolsas de valores e outras instituições financeiras autorizadas. O mercado de valores mobiliários pode ser dividido em mercado primário e secundário. Lembre-se que muitas vezes primário significa em primeiro lugar, como na primeira venda, onde novas ações ou obrigações são inicialmente vendidas ao público. O mercado secundário é onde os investidores vão comprar ações e obrigações de outros investidores. O mercado de capitais é de extrema importância para a economia porque fornece às empresas alternativas de financiamento através das várias modalidades de investimento, mas também porque traz aos investidores a possibilidade de aumentarem a sua rentabilidade e de aplicarem as suas poupanças. Funciona como um termómetro da economia. E porquê? Porque reflete o real desempenho da economia como um todo. No espaço entrevista desta edição do Praça Financeira, conto com a presença do Dr. José Gnelo Sanches, ele que vai lançar um olhar retrospectivo e avaliativo sobre o setor privado em 2014 e 2015. Dr. José Gnelo Sanches, que é ponto focal da Federação das Organizações Patronais da África Ocidental em Cabo Verde. Dr. José Sanches, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela pronta resposta ao nosso convite. Pergunto-lhe que avaliação faz do ano de 2014 para o setor privado nacional? Muito boa noite. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite e também saudar os telespectadores num momento que devemos manifestar toda a solidariedade nacional em face do momento de luto nacional por causa do trágico acontecimento com o navio Vicente, que também tem implicações muito fortes em termos do setor privado e, nomeadamente, no setor marítimo portuário. Cabo Verde, por ser um país muito exposto
e que depende um pouco de tudo que se passa, sobretudo na Europa. Então, temos que enquadrar primeiramente a economia cabo-verdiana nesse contexto. No contexto de crise, mas houve alguma evolução positiva também no contexto da economia externa de Cabo Verde, o que favoreceu algum crescimento, ainda que ligeiro, a nível também da procura externa de Cabo Verde, nomeadamente no que diz respeito à remessa de imigrantes, investimento direto externo, mas, por outro lado, em termos de procura líquida, por causa do turismo, do sentido negativo no setor do turismo, então a procura líquida acabará por ser negativa. De todo modo, a nível interno, por causa desse ambiente externo também tivemos algum crescimento da procura, mas, sobretudo, mais numa procura também que advém do pouco investimento público que se operou, porque nós, durante o ano, vimos que houve uma certa inatividade do setor charneiro da economia, o caso do setor das construções e da imobiliária, à exceção da construção do empreendimento Casa para Todos. O patronato funcionou muito bem em termos de focalizar de forma incisiva nas novas exigências para o novo contexto da economia, que exige um relançamento nessa perspectiva do diálogo público-privado e também no contexto da participação de Cabo Verde, do setor privado cabo-verdiano, na região oeste africana, pese embora a dificuldade que tivemos e que estamos tendo com as restrições normais sanitárias e que tem a ver com o surto da epidemia ébola na região, que é um grande risco e que tem sido um risco que ocorreu e que tem dificultado também o turismo em Cabo Verde por estar inserida na zona, mesmo sabendo que Cabo Verde está muito bem protegido, está com medidas de salvaguarda e tem estado muito atento, mas o turista... Pensa-se em África como o global. Mas podemos dizer que em 2014 foi também um ano em que se mantiveram os constrangimentos de acesso ao financiamento por parte do setor privado. Constrangimentos realçados mesmo no relatório de política monetária do Banco de Cabo Verde e no próprio Doing Business Report, em que Cabo Verde teve uma descida de 5 posições na questão de acesso ao crédito. Exatamente. Não obstante Cabo Verde apresentar um setor bancário que, pelas características, é um país já bancarizado no contexto dos países concorrentes, mas o acesso ao financiamento continuamos a ter classificações muito abaixo dos concorrentes. Há uma necessidade de diversificar essas alternativas de financiamento? Há muito que temos vindo a falar a nível de vários programas, e já se falou disso, que não se pode desenvolver um país só com a banca comercial. É verdade que os bancos comerciais de Cabo Verde são detidas por investidores institucionais e começam a ter alguma intervenção em matéria de banco de desenvolvimento. Mas os bancos comerciais não promovem tanto o desenvolvimento das empresas, porque são bancos mais preparados para particulares. Quando um banco faz empréstimo ao mercado, o banco também tem responsabilidade de acompanhamento. O banco para empresas teria que estar preparado também para acompanhamento dos créditos. E não estamos a precisar de muitas instituições. Estamos a precisar de maior organização, dos atores poderem, sobretudo o Estado, o Governo, poder aproveitar das instituições que existem e criar fatores de sinergia, mas também fatores que garantem a intervenção do banco privado, mesmo das comerciais, assumindo o risco. O Cabo Verde garante ainda não funcionou em pleno, é uma expectativa do setor privado, mas veja, alguns bancos já têm linha de crédito para pequenas e médias empresas assumindo o risco próprio. Mas temos também o mercado de capital que está a funcionar, a Bolsa de Valores, onde temos pelo menos 4 empresas cotadas em bolsas em termos de ações, mas temos 18 empresas com obrigações, se não estou em erro. 12 empresas no segmento obrigacionista. E estamos com uma capitalização bolsista
que está acima da média dos países até desenvolvidos. Portugal tem 30%, nós estamos com 34%. Mas em termos de mercado de capitais, eu diria, ali estamos com indicadores bons. Mas porquê? Porque também a nossa economia é muito pequena, estamos com um PIB pequeno. E por outro lado, temos que ter em conta que noutros mercados a capitalização bolsista é a capitalização privada daquilo que é do setor privado. Aqui, 66% ou quase 70% são os títulos da dívida pública. Por isso não é tão representativo. De modo que dei um pouco a caracterização do setor em termos de mercado bancário, mercado de capitais. Mas temos um mercado segurador tímido, que ainda não entrou muito bem no seguro-vida e tem uma penetração na economia de menos de 2%. O ideal seria 4%. Nós estamos a menos de 2%. Temos 2 seguradoras e não temos nenhuma resseguradora em Cabo Verde, e há pessoas que defendem que não há mercado para isto. Mas se estamos a falar de praças financeiras, estamos a falar de ter liquidez para a economia, não há nada melhor do que pensar em reter os prémios aqui no país, pela via de ter uma instituição que retenha isso, uma resseguradora. Uma resseguradora que não seria para o mercado de Cabo Verde, porque uma resseguradora é um investidor institucional, um investidor para também trabalhar nos mercados externos, ter aplicações de seguros aqui, de petróleos a nível de todo o continente africano, sermos efetivamente uma praça financeira da região. O Orçamento Geral de Estado de 2015 contempla uma diminuição do Programa de Investimento Público em 4,9%. De que forma é que acredita que isso que impactos vê para o setor privado essa diminuição, essa saída gradual do Estado através da diminuição do Programa de Investimento Público? Eu voltaria àquilo que o Banco de Cabo Verde teria alertado em novembro, que o Banco de Cabo Verde alertou muito tempo pela inflação da economia, para a necessidade de nós teríamos que relançar a procura. Já em novembro o Banco de Cabo Verde chamava a atenção para isso numa perspectiva, com a prudência de salvaguardar o nível de reserva para o perfil de risco do país. Mas chamava a atenção exatamente porque estávamos numa altura de discussão do orçamento e depois do orçamento temos o que temos. O orçamento temos, os bancos e as empresas aprovaram os seus planos de atividade, os seus objetivos. Neste momento estamos perante a realidade. Não estamos já a falar só de perspectivas, estamos a falar de realidades. Conhecemos já os objetivos dos bancos, das empresas. E também, como disse, o orçamento prevê já uma diminuição do investimento público num contexto em que o privado não tem como acompanhar ou, pelo menos, compensar esse desinvestimento, entre aspas. De modo que tem só por isso terá um impacto negativo, porque precisávamos ainda de algum investimento público, que não só nas infraestruturas, mas na dinamização do setor privado, pela via de promoção, para podermos ter ganhos de crescimento. Dr. José Santos, muito obrigado por ter estado aqui nesta edição do Praça Financeira. Vamos já de seguida para um curto intervalo. Voltamos na segunda parte para falar sobre o inquérito anual às empresas e também sobre os títulos do Tesouro. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento, e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo.
Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. O meu nome é Manuel Amado, sou agricultor. Escolhi voltar à terra e dedicar-me ao agronegócio. Criei uma marca e diversifiquei a atividade. Os meus projetos têm garantido emprego a dezenas de pessoas. Ao meu lado tenho um banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Bem-vindos à segunda parte do Praça Financeira. Já está em vigor o novo Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas que substitui o IUR, um regime que, segundo a jurista Lisa Vaz, exige maior atenção dos empresários. Novas regras, mais complexas, mais rigorosas, mais detalhe e transparência em alguns aspectos, são as principais características apontadas a este novo Código. Desde o dia 1 de janeiro de 2015 está a vigorar o novo Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, IRPC, que substitui o regulamento do IUR, que data de 1996. Um código que, segundo a jurista Lisa Vaz, é completamente diferente do anterior e que por isso é importante que os empresários se inteirem das alterações e das obrigações acessórias. Vamos ter regras absolutamente novas, mais rigorosas, mais complexas e, portanto, temos um novo mindset. Das várias alterações, a jurista chama a atenção para as verificadas no reinvestimento das mais-valias e na dedução dos prejuízos fiscais, que passa a ser de 3 a 7 anos. Se no IUR, que já foi revogado, tínhamos uma isenção, por exemplo, das mais-valias relativamente a partes sociais, por exemplo, se eu vendesse umas ações que fossem detidas por mais de um ano, no regime antigo eu tinha uma isenção, ou seja, eu não pagava imposto relativamente ao rendimento gerado. Hoje isto não se passa. Relativamente aos prejuízos, nós vínhamos no regime de 3 anos, portanto uma empresa poderia deduzir prejuízos por 3 anos e agora é verdade que são 7, é mais alargado, porém com teto. Eu não posso deduzir todos os meus prejuízos, eu posso deduzir apenas até 50% do meu lucro tributável. Mas os empresários passam igualmente a ter novas realidades. A questão da tributação autónoma, que é uma realidade absolutamente nova, que não existia, quer dizer com isto que determinados gastos, nomeadamente gastos com viaturas, depreciações, rendas, passam a ser tributadas com uma taxa para além daquela taxa do IUR normal. Por outro lado, a questão dos dividendos também sofreu uma alteração profunda, não é? De antes vínhamos num regime em que não havia tributação nenhuma. É verdade que neste regime, no final do dia, se aplicarmos um mecanismo que se chama eliminação da dupla tributação económica, no final do dia eu posso não pagar impostos. Mas quer dizer, é mais complexo, não é? Os empresários têm que estar mais atentos. O IUR era um imposto único sobre rendimento que regulava no único diploma o rendimento das pessoas singulares e coletivas. Agora estão em 2 diplomas diferentes, IRPC e IRPS, o que, no ver da jurista, traz clareza, transparência e mais detalhe em alguns aspectos. Eu estou-me a referir, por exemplo, na questão do estabelecimento estável, que é uma questão que passa a ser perfeitamente detalhada no novo IUR. A questão dos gastos também passa a ser mais detalhado, portanto há mais definições e, portanto, o intérprete e o aplicador da lei fiscal passa a ter mais certeza, porque a certeza é extremamente importante, não é? E os investidores ou os empresários querem saber com o que é que podem contar e de facto existem muitos aspectos que antes não estavam regulados e que hoje passa a ser regulado. Outro aspecto também que está perfeitamente detalhado neste código é a questão da transformação das empresas. Estou-me a referir no caso de uma fusão, de uma cisão, de uma liquidação. De antes não tínhamos praticamente regras, tínhamos que andar a fazer interpretações. Com o novo código, existem agora regras para a aplicação dos tratados que Cabo Verde possui atualmente com Portugal e Macau, nomeadamente no que se refere ao certificado de residência fiscal. Uma maior exigência de organização, o sistema fiscal cabo-verdiano e o forte, porém complexo setor informal do país são, na opinião da jurista Lisa Vaz, alguns dos aspectos que explicam os resultados do inquérito às empresas de 2013.
Diminuição das empresas ativas e do emprego, assim como o ligeiro aumento do volume de negócios e das empresas com contabilidade organizada, embora as sem contabilidade organizada continuem a ser a maioria. Estes são alguns dos principais resultados do inquérito anual às empresas 2013, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Dados que, segundo a jurista Lisa Vaz, podem encontrar justificação na conjuntura económica que se vive no arquipélago e numa concentração de empresas. Relativamente à questão do volume de negócios e da contabilidade organizada, se nós pensarmos, e estou a pensar do ponto de vista um pouco fiscal, o ano passado o Governo publicou uma lista de empresas designadas dos grandes contribuintes. No fundo são os maiores empregadores e as empresas geradoras de maior riqueza e que criam emprego e que mais contribuem para o nosso sistema económico. E, portanto, esse aumento está diretamente relacionado com estas empresas. E são estas que acabam por ter contabilidade organizada. Não é? E, portanto, quando fazemos essa leitura, quer a nível do volume de negócios, quer a nível de outros dados, nomeadamente a questão dos empregados e a concentração das ilhas, etc., estamos precisamente a olhar para esse universo que é um universo muito pequeno, acaba por se concentrar nestas grandes empresas. Segundo os dados do INE, em 2013, houve um ligeiro aumento de 1% nas empresas ativas com contabilidade organizada. Para a jurista, há atualmente uma maior necessidade de organização que advém tanto das oportunidades de negócio como do próprio sistema fiscal. Primeiro, há determinados nichos de negócio ou de mercado que exigem esse tipo de organização. E estou a pensar, se olharmos os jornais todos os dias, deparamos com um conjunto de anúncios para concursos e pouco mais, não é? Porque Cabo Verde é um país que recebe muito financiamento para tudo e mais alguma coisa. E a verdade é que para ter acesso a esse tipo de atividade, e eu acho que cada vez mais tem sido crescente a importância desses financiamentos e desse, não é um negócio, mas desse nicho de trabalho e de mercado, de assessoria, que está diretamente indexado aos fundos e aos trabalhos de financiamento. E, portanto, estas empresas, para terem acesso a esse tipo de trabalho, obviamente têm que ter dados, têm que ter organização, têm que ter contabilidade organizada. Por outro lado, o próprio sistema fiscal, portanto, do IVA, não é? Assim o exige. Ou seja, eu só vou conseguir recuperar o IVA ou deduzir, por exemplo, o IVA nos meus custos, nas minhas aquisições, se, de certa forma, tiver o regime, a minha contabilidade devidamente organizada, não é? Mas Lisa Vaz acredita que, apesar deste aumento, os dados que o INE recolherá de 2014 e dos próximos anos vão continuar a mostrar pouca alteração no quesito contabilidade organizada, ainda mais porque o novo regime especial das micro, pequenas e médias empresas dá a possibilidade de optarem por ter ou não contabilidade organizada e porque o setor informal representa boa parte do tecido empresarial nacional. Atualize agora sobre quais serão os próximos leilões dos títulos do Tesouro do primeiro trimestre de 2015. Os títulos do Tesouro, que são títulos de dívida pública, isto é, quem os adquire torna-se credor do Estado. E por ser o Estado quem garante o pagamento, são considerados produtos financeiros de menor risco. Ficam ainda por realizar, neste primeiro trimestre de 2015, 5 leilões. 4 de obrigações do Tesouro, que são títulos de dívida a médio e longo prazo, e um leilão de bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo. O próximo leilão está agendado para segunda-feira, dia 19 de janeiro, a partir do meio-dia. São 500 mil obrigações do Tesouro, com o valor nominal de 1000 escudos e com uma maturidade de 9 anos. 490 mil obrigações estão reservadas para os lances competitivos, que são restritivos às instituições autorizadas, e 10 mil para os lances não competitivos, nos quais já pode participar o público em geral, pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, através de instituições de crédito ou outras entidades autorizadas a exercer atividades de intermediação financeira. Caminhamos para a reta final desta edição do Praça Financeira, mas antes é tempo de ficarmos a conhecer as cotações do dia. A Bolsa fechou esta quarta-feira com as ações da Enacol cotadas a 2.800 escudos e as da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.000 escudos por ação. A Caixa Económica de Cabo Verde e o BCA também não sofreram alterações, continuando as suas ações cotadas a 3.000 escudos e a 2.990 escudos por ação, respectivamente. O Praça Financeira fica por aqui, mas tem encontro marcado consigo na próxima quarta, à mesma hora. Já sabe, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, pode sempre enviar um e-mail para bvc@bvc.cv. Fico aqui os votos de um excelente resto de semana para si e para os seus.